Olá, pessoal. Mais um dia assim, de estudo da Gênese com o Marco Bechara. Hoje a gente está indo para a nossa aula de número 18. Marco, seja bem-vindo. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos colocar aqui minha apresentação. Está apresentando, Marco. Ok. Perfeito. Muito bem-vindo a todos, que o Mestre Jesus esteja conosco e que a espiritualidade maior possa nos orientar para que possamos não só esclarecer as mentes, mas principalmente tocar os corações. Bom, na última aula, né, nós falamos dos milagres do Evangelho até o item 36. Hoje, então, nesse domingo, nós estaremos falando do item 37 ao item 51, ok? Então, o que fala essa aula? A gente vai falar sobre as, entre aspas, ressurreições. Dentro do Novo Testamento, você encontra 3 ditas ressurreições, que a gente sabe que não é ressurreição, porque Jesus jamais quebrou uma lei divina, né? Então, essas, vamos dizer assim, esse despertar que Jesus consegue fazer é na filha de Jairo, tá? O filho da viúva de Naim, né, que estava no cortejo fúnebre já, e de Lázaro. O outro dito milagre é Jesus caminhando sobre as águas, a transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, né, que na realidade já é João Batista, é o mesmo Espírito, e os seus apóstolos, em desdobramento, presenciam tudo. A tempestade, que é a mainada, então Jesus consegue acalmar uma tempestade, né? Então a gente vai ver como é que isso acontece. As bodas de Canaã, na transformação da água em vinho, né? A multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus e o pão do céu, ok? Então vamos lá. Então a primeira, a filha de Jairo, tá? Eu sempre coloco, para que não haja perda, o que vem escrito na Gênesis, sempre, né, quando eu retiro alguma coisa, eu compilo em azul, e as minhas explicações normalmente são em vermelho ou preto. Então, eu vou ler aqui rapidamente, né, a passagem que o Kardec retira do Evangelho. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao seu redor. Então, um chefe de sinagoga chamado Jairo veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lançou aos seus pés, ao suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Venha impor-lhes a mão para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago e João, que era o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Jesus entrando, né, disse-lhe: por que fazeis tanto alarde? E por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombaram dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, significa minha filha. Levanta-te, eu ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram
todos maravilhados e espantados. Uma passagem de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Vamos entender, então, como é que, na realidade, se opera essa cura. Não é de se espantar que, em uma época onde o conhecimento dos sinais vitais fosse muito precário e o sepultamento fosse imediato, que os seus habitantes acreditassem na morte prematura, pois não conseguiam perceber a respiração ou o batimento cardíaco mais fraco, produzido por um desfalecimento temporário. Esse caso da filha de Jairo, segundo o livro da Gênesis, no item 39, pode ser um caso de síncope, onde a perda temporária e súbita da consciência também pode produzir uma isquemia cerebral transitória e generalizada. O que é uma isquemia transitória generalizada? É uma redução da quantidade de sangue no cérebro, né? Ou ainda uma letargia, que é um estado mórbido em que as funções da vida estão atenuadas de forma tal que se mostram suspensas, parecendo uma morte. Vejamos como Jesus procede à cura e não à ressurreição. Dotado de uma capacidade extrema de gerar corrente fluídica de alto padrão vibratório, a gente já viu isso em aulas passadas, e conhecedor do estado humano pela sua vista dupla e de todas as leis que regem a matéria e a antimatéria, Jesus, ao segurar a mão da menina, efetua uma verdadeira adaptação fluídica. Uma pausa aqui. Por muitas vezes, quando você vai fazer um impacto fluídico, que era o caso de Jesus, ao falar, né, a fala de Jesus tinha um impacto fluídico no campo áurico de quem sofria aquele impacto muito grande. Isso pode, inclusive, ser um tanto perturbador, né? Então, o que Jesus, com muita propriedade, fazia? Ele fez uma espécie de uma adaptação fluídica, ou seja, ele conectou o seu campo áurico, que era extremamente vibracionado, né, no alto padrão, com a mão da menina. Através disso, ele fez o quê? Uma espécie de uma acomodação para que o seu impacto fluídico através da fala pudesse ter o efeito desejado. Então, ao segurar a mão da menina, ele efetua uma verdadeira adaptação fluídica, interferindo em todo o campo áurico da mesma, a fim de ambientá-la ao padrão vibratório que seria produzida pela forte corrente que seria emanada para a sua fala. Repare, eu sempre explico e depois eu repito para que fique bem claro e vocês possam memorizar, ok? Acrescentando a esta adaptação no padrão vibratório, pelas suas palavras, plasma um choque na estrutura eletromagnética da menina, oportunizando o mesmo despertar imediato. Marco, isso é comum? Sim. Nós temos essa capacidade também, né? É que nós ainda somos muito adensados pelos nossos defeitos morais e os nossos vícios. Então, isso quando fazemos ou tentamos fazer isso, na física a gente chama de impedância, ocorre uma impedância, ou seja, aquele fluxo eletromagnético não flui com tanta velocidade, produzindo tal impacto como Jesus conseguia, porque Jesus era um espírito puro. Marco, um dia a gente vai conseguir chegar lá? Sim, um dia a gente vai ser igual a Jesus, tá? Isso está escrito em todos os livros de Kardec. Essa cura é operada pelo pensamento de Jesus, que canaliza a sua corrente fluídica através de sua intenção e vontade, a fim de reanimar os sentidos entorpecidos da menina. Vale a pena uma explicação sobre isso. O mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, é sempre utilizado por aquele que quer fazer uma cura, tá? Seja Jesus, seja qualquer vamos dizer assim, entidade encarnada ou desencarnada, e até mesmo nós. Tá? Então, o mentalismo é o quê? É a canalização do seu pensamento, criando ideoplastia para aquilo que você está ali intencionando. E quando você faz isso, normalmente, né, você ativa, né,
o seu chakra cardíaco, que traz o conceito da intenção de pureza, de amor em benefício do próximo, né? E o seu chakra do plexo solar, que manifesta o quê? O fluxo da vontade. Jesus conhecia tudo isso. Então, quando ele opera essa cura da filha de Jairo, ele faz exatamente essas coisas de uma forma natural, tá? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para a cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva, ou seja, era viúva de Naim. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, é o caixão, né? E os que o conduziram pararam, lembrando que o tamponar, ou seja, a tampa do caixão ou da esquife, era sempre colocada no momento em que ia ser feito o sepultamento. Então, essa esquife, ou seja, esse caixão estava a céu aberto, ok? Era uma tradição dos judeus. Então, disse ele, ou seja, o mestre Jesus fala: jovem, levanta-te, eu ordeno. Quando Jesus fala isso, ele toca, né, a esquife, como fica bem claro na própria passagem de Lucas aqui. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre espalhou-se por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Vamos ver que essa passagem de Lucas não tem nada de espantoso, é uma capacidade que nós já estamos aí explicando, né, desde que começamos a falar sobre os milagres, essa capacidade de intervenção fluídica que o Mestre Jesus tinha com muita facilidade. Esse episódio tem a mesma explicação descrita para a filha de Jairo. Porém, vale acrescentar que quando Jesus toca o esquife, ele inocula fluidos. Como, Marco, que ele inocula fluidos? Pelo mentalismo. Ou seja, Jesus cria a ideoplastia dos fluidos dele saindo. Mas até Jesus fazia isso, Jesus fazia isso com muita facilidade, e mesmo que ele não quisesse, só o fato dele tocar, aquilo já aconteceria. Porque ele tinha, vamos dizer assim, como um espírito puro, esse conceito, né, de fazer o bem a tudo e a todos. Então, ele inocula esses fluidos eletromagnéticos que perpassam a madeira. Puxa, Marco, então esse fluido, claro, a madeira, né, a gente acha que é uma coisa sólida, mas se a gente colocar, como a gente viu em aulas passadas, um grande microscópio, a gente vai ver que ela tem vários espaços, né? Até para lembrar, um átomo tem 99,9% de espaço. O que tem nesse espaço é o quê? Fluido do orbe, né? Esse fluido do orbe também é tido como um conceito de propriedade do perispírito do Mestre Jesus, porque ele está encarnado no nosso orbe. Então, ele intervém e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma espécie de mescla e como se fosse o mar, como se fosse a água, né? Aquilo perpassa tranquilamente. Então, isso não tem nenhum tipo de resistência. Então, a madeira do caixão, né, do esquife, não era resistência para que a inoculação fluídica de Jesus chegasse ao impacto áurico. Marco, o menino estava deitado, o menino estava desfalecido. Ele continua com o campo áurico, porque o campo áurico, na realidade, é o somatório dos corpos sutis, num conceito vibracional. Então, além de perpassar o caixão, ele
chega ao campo áurico do jovem, que imediatamente acorda do seu estado letárgico, ou seja, ele era letárgico, ok? Ele não estava morto. Vale citar que em todos os ditos milagres de Jesus, em nenhum deles, ele contrariou as leis de Deus. Aqui tem os desenhozinhos para ficar mais fácil a assimilação, tá? Então, mais um milagre que a gente consegue explicar pela ciência esotérica e pela ciência física. E o episódio de Lázaro, né? Que era uma espécie de primo de Jesus, né? Ele tem a mesma lógica. Disse que ele estava há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mesmo mais. Isso é citado no item 40 do livro da Gênese. O fato de cheirar mal não diz absolutamente nada, pois em uma cultura de poucos banhos, né? Lembrando que nós temos essa cultura de muitos banhos herdadas dos índios, né? Os europeus, de uma forma geral, os asiáticos, eles não tinham essa cultura, principalmente nessa época, né? Então, uma cultura de poucos banhos é óbvio, uma pessoa 4 dias já deitada ali, enfaixada, né, de gaze, não ia cheirar bem, né? Então, qualquer um de nós também ia exalar um cheiro muito ruim. Esse odor de apodrecimento não era decomposição do corpo, como supunha Marta, que era sua irmã, que é quem vai chamar Jesus para ver o irmão Lázaro. Então, explicado aí o ressuscitar, entre aspas, de Lázaro, vamos para o próximo milagre contido e escolhido por Kardec. Jesus caminha sobre as águas. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Ou seja, Jesus estava numa espécie de palestra, né? E ali terminou, os seus discípulos pegaram a barca, atravessaram para o outro lado do lago de Genezaré, e Jesus foi para uma espécie de uma montanha. O que mais Jesus fazia, e não se cita no Evangelho, era meditar. Ele meditava o tempo todo. Tá? Depois de se despedir do povo, subiu a um monte para orar. E, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca que os discípulos tomaram, né, para atravessar o lago de Genezaré, a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrário ao vento. Ou seja, o vento era forte, e as ondas levantaram, né, e aquilo começou a perturbar todos eles, dando medo a eles, né? Mas na 4ª vigília da noite, tá? Então, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Esse mar que eles falam é o lago de Genezaré. Quando eles viram o andar sobre as águas, turbaram-se e diziam, é um fantasma. E se puseram a gritar, amedrontados. Jesus se aproxima deles e lhe diz, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro, assustado, respondeu-lhe, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe então Jesus, vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então, os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. É uma passagem de Mateus, capítulo 14, itens 22 a 33. Vamos ver a explicação sobre isso. Esse episódio do item 42 da Gênese é facilmente explicável se prestarmos atenção ao primeiro parágrafo da citação, que é quando Jesus está meditando, tá? No quarto da noite, né?
É tido que Jesus, através de sua vista dupla, antecipou o acontecimento e se isolou propositalmente dos demais discípulos, a fim de poder desdobrar, quando se encontrava só na montanha, e aparecer de forma tangível, andando sobre a água. Jesus adensa o seu perispírito a ponto de visibilidade e tangibilidade. Ele faz isso com facilidade. Ou seja, Jesus simplesmente, já conhecedor, né, dos fatos, porque a sua vista dupla era extremamente privilegiada, ele sabia que aquilo iria acontecer, que os elementares da água estariam ali oportunizando uma ventania, né, junto com os elementares do vento, e aquilo acabaria trazendo um conceito de medo, né? E Jesus testava a fé de seus apóstolos para que, posteriormente, quando em missão, eles pudessem ter uma fé inabalável. Então, o que acontece? Jesus, simplesmente já conhecedor, ele vai para o monte, desdobra, e quando ele verifica que o fato já está ocorrendo, ele vai em corpo sutil, ou seja, em perispírito, se fazendo visível, né? Que isso é possível não só para Jesus, mas nós temos muitos exemplos aí na literatura espírita sobre essa possibilidade de visibilidade dos espíritos. Jesus tangibiliza visivelmente o seu corpo espiritual e aparece e fala normalmente com eles. E esse fato de Pedro mostra que, para nós, né, um ensinamento que nós não devemos duvidar. A dúvida em relação à fé precisa ser plena. Lembrando que a palavra fé, se eu colocar ela no latim, ela é fides, é um substantivo, como no português. Mas se eu recuar ela no grego, ela é psote, que é um verbo. E verbo precisa de ação. Qual é a ação que a fé necessita? É a ideoplastia. A ação é você poder projetar mentalmente e crer que aquilo que você pede ou aquilo que você está fazendo vai ter o alicerce necessário para a concretização. Ok? Se a gente não quiser acreditar nessa hipótese, que a gente acabou de citar, ainda poderíamos justificar tal episódio pela capacidade de Jesus poder criar uma atmosfera fluídica capaz de envolver o seu campo áurico, a fim de anular o efeito da gravidade, fazendo-o levitar em deslocamento. Isso é possível, Marco? Claro. Tá? Porém, eu acredito na primeira hipótese, que Jesus, ao andar sobre a água, ele o fez em corpo sutil. Mas não seria nada espantoso se ele anulasse a gravidade pela atmosfera fluídica do seu corpo. Né? Nós vimos isso em aulas passadas, que os espíritos conseguem fazer isso. Imagina Jesus sendo um espírito puro. Vamos ver a transfiguração, quando eles estavam lá no monte e apareceu Elias, né, e Moisés. Vamos lá, na passagem literal. 6 dias depois, tendo chamado a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo ao alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Marco, como é que é isso? Como é que a gente pode entender ou interpretar isso? A gente sabe que Jesus, né, ele, na realidade, é a encarnação do Logos, ou seja, a encarnação daquele que tem a capacidade crística. O que é o Cristo? Cristó. É aquele que é capaz de se estar jungido a Deus. Então, Jesus, antes de encarnar, ele tinha outras atribuições. A gente vai ver isso exatamente na Fraternidade Branca, onde Jesus é um dos membros, como diz o livro A Caminho da Luz. Então, Jesus lá é chamado de Sananda. Tá? Então, quando ele se transfigura diante deles, eles não conseguem reconhecer o rosto de Jesus, talvez, como fala a própria passagem, com uma atmosfera, vamos dizer assim, um pouco gasosa, né?
e eles não entenderam ali que era Jesus. Jesus pode estar se apresentando como o avatar, né? Antes de encarnar, que é Sananda. Aí você fala assim, então, isso é uma capacidade que os bons espíritos, os espíritos superiores, têm. Enquanto orava, vou repetir aqui, ó, seu rosto pareceu inteiramente outro. Eu acredito que ele se mostra como vamos dizer assim, o personagem, né, que o livro A Caminho da Luz fala que ele é membro de uma grande fraternidade, né, de um grande grupo que ele chama de eleitos, que tomam conta de todo o universo. Tá? Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas. Por que isso? Porque quando Jesus, vamos dizer assim, sai do corpo, e ele estava desdobrado, vamos deixar isso claro. Tá? Muita gente pensa, Jesus estava em corpo físico ali. Não, ele estava desdobrado. E Jesus desdobrado, ele emana um padrão vibracional muito alto. E esse padrão vibracional tem uma velocidade, vamos dizer assim, é como se fosse um tremer que expande, vamos dizer assim, todos as partículas e os átomos, né, daquele fluido, fazendo com que haja o quê? Uma expansão de luz. Tá? Isso é normal na física. E essa luminosidade é meio esbranquiçada, né? É brilhosa e meio esbranquiçada. Então, não tem mistério nenhum aqui. Qual a neve, né? O livro o compara como se fosse uma neve de tão branca que era. Como não se vê na Terra, de tão alva. E eles viram aparecer Elias, que na realidade é o nosso querido João Batista, né? Que antes de ser João Batista, ele era Elias, e ele perde a sua cabeça, porque enquanto Elias, no Monte Carmelo, ele manda degolar, né, os sacerdotes de Baal. Né? Então, ele cria para ele, naquela época, um karma que vai ser devidamente acertado quando ele reencarna como João Batista. Então, apareceu Elias, né, na figura como era conhecido, e Moisés, conversando com Jesus. Então, disse Pedro a Jesus, mestre, vamos fazer uma parte aqui. Os discípulos, os 3 discípulos, estavam de corpo físico adormecidos. Tudo isso acontece em desdobramento. Tá? Então, você consegue ver que, na realidade, eles conseguiam enxergar coisas que, se tivessem no corpo físico, não conseguiriam. Todos 3 estavam desdobrados. Então, Pedro, desdobrado, diz, mestre, estamos bem aqui. Façamos tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Então, veja a ingenuidade de Pedro, como se, né, os espíritos precisassem repousar. E que ele não sabia o que dizia, tão espantado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras. Este é meu filho, bem amado. Escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem, que é como Jesus se referia, por quê? Filho do Homem, porque filho de José, né? Na realidade, essa coisa de dizer que ele é filho do Espírito Santo é uma história da carochinha que a Igreja Católica inventou. Jesus jamais quebraria ou alteraria uma lei divina, né? Todas as pessoas que têm um corpo físico no planeta Terra são advindos de um parto de uma mulher. Essa mulher foi Maria, que para vir ao planeta Terra, ela veio de Sírios, né? E ela era a única mulher que tinha condições, pela sua capacidade de iluminação, de comportar um feto com tamanho alto padrão vibracional.
Então, Maria foi escolhida, entre aspas, ela se voluntariou para ser a mãe de Jesus. Ela veio de Sírios, da constelação de Sírios. Tá? Então, Jesus, quando fala dele mesmo como filho do homem, é como se ele falasse assim, olha, eu sou um espírito de luz, mas encarnado entre vocês, ou seja, na Terra, eu sou filho do homem, como qualquer outro. Então, tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse, Jesus falou para ele, dentre os mortos. Então, Jesus faz uma espécie de profecia, tá? Que eles não deveriam falar essas coisas. Por quê? Porque o Sinédrio já estava em cima de Jesus. E Jesus tinha coisas ainda para explicar, para dar de exemplo e deixar de ensinamento para nós, que ele sabia exatamente quando, onde e os detalhes de como seria o seu desencarnar. Então, ele deixa claro aos seus apóstolos que ele ressuscitaria, entre aspas, né, dentre os mortos, e isso, na realidade, fazia com que uma das profecias colocadas no Antigo Testamento fosse validada. E eles conservaram o segredo do fato, inquirindo uns aos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, os apóstolos não tinham muitas condições, apesar de terem sido preparados na espiritualidade, eles não tinham muitas condições de entender tudo que Jesus falava. Por isso que Jesus falava muito em parábolas, né? Para que o ensinamento dele pudesse ser comparado, ou seja, fosse feita uma métrica de comparação para que eles pudessem levar para a sua situação. Né? Então, muitas das coisas que Jesus falava, eles tinham que falar em parábolas ou fazer com que os próprios apóstolos se questionassem. Ok? Isso era proposital. É nítido, vamos para a explicação. É nítido que o objetivo de Jesus era de evangelizar os seus 3 apóstolos, oportunizar o testemunho a fim de fortalecer a fé dos mesmos, que em breve estariam apregoando pelo mundo. Porém, só após a missão de Jesus estar consumada, que era após a dita ressurreição. Jesus revela aos apóstolos a possibilidade do desdobramento consciente, pois seu corpo físico permanecia deitado, como eu falei para vocês, como o dos demais apóstolos. Todos, entre aspas, estavam ali, né, dormindo. Então, o fato aconteceu em desdobramento. Através da oração, inclusive, podendo alterar suas características fenótipas, ou seja, como a gente vê, né, através da irradiação fluídica, mostrando o seu perispírito que assumiu, ou seja, ele encobriu as características do seu rosto. Ao mostrar seu perispírito, não podia ser diferente, tamanha luminosidade e resplandecer de luz, pelo alto padrão vibratório que Jesus comportava em sua aura. Com a evocação, tá? Vamos lembrar que evocar é chamar, ou seja, eu tenho autoridade e chamo alguém. Se eu falasse invocar, ao invés de evocar, eu estaria fazendo quase que um pedido para cima. Então, Jesus, como era um espírito muito superior, né, a todos que viviam aquele episódio, ele evoca Elias e Moisés. E, a partir do momento que ele faz essa evocação, e os seus apóstolos estão presenciando tudo ali em desdobramento, ele está dando o quê? Um exemplo da imortalidade da alma, que, na realidade, o que perece é o corpo físico. A alma, ou seja, o espírito, permanece imutável nesse conceito de vida. Tá? Tal conversa era sobre os fatos, né? A conversa que ele teve com Elias e com Moisés era sobre o desencarne de Jesus. Né? Estava tudo correndo conforme o planejamento. Então, tudo o que aconteceu na vida de Jesus já estava planejado, Jesus já conhecia. E os espíritos que o assistiam, e eram muitos espíritos que estavam com Jesus, sempre auxiliando, né? Sempre dando a ele suporte, como se fossem auxiliares, né? Conheciam tudo o que estaria por vir. A declaração do verbo, né? Ou seja,
do Logos, né? Aquele que se fez, a palavra que se fez em carne, que é Jesus, envolto em nuvem fluídica, corrobora definitivamente com o testemunho e a veracidade da natureza de Jesus. Tal voz produzida provavelmente foi de um dos assistentes espirituais de Jesus, como eu falei para vocês, ele tinha muitos, que o acompanhavam, produzindo as mentes dos apóstolos, que também presenciaram tudo em desdobramento durante o sono do corpo físico. Tá certo? Então, que fique claro aí que essa voz ela foi quase que mental, tá? Não foi uma voz produzida por uma garganta, né, de um espírito, nada disso, tá? Foi uma produção inoculada fluidicamente às mentes daquelas pessoas, como acontece, por exemplo, com a telepatia. Tá? Então, em desdobramento, nós temos essa capacidade, até porque os espíritos, quando falam com alguém, eles não falam pela boca, tá? O espírito fala mentalmente, né? E quem está ali sendo o interlocutor da mensagem também recebe com essa capacidade. A telepatia ainda não é uma coisa muito comum entre nós nesse momento no planeta, mas vai ser sim quando entrarmos no mundo de regeneração. Nesse episódio, vale a pena enaltecer o item 44, que é citado lá na Gênese. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade. Então, olha o que a gente já vem falando. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Só que para que o homem, nós, né, encarnados, possamos manifestar essas ações, é necessário estar com uma natureza depurada. E como é que a gente depura? A gente já viu isso em aulas passadas. É quando a gente desadensa o nosso ego periférico, tá? E o torna límpido e puro. E só tem uma forma de fazer isso, que é a transformação moral produzida por nós mesmos, que nós espíritas chamamos de reforma íntima, que é a coisa mais importante de todos os encarnados no planeta em todas as épocas. Vamos ver sobre a tempestade amainada, ou seja, acalmada, que é o item 45 da Gênese, desse capítulo. Vamos lá ao que diz, né, testemunhalmente retirado ali do Evangelho, do Novo Testamento, do evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25. Certo dia, Jesus, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse a ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, enchendo de água a barca, e os discípulos se viram em perigo. Aproximaram-se de Jesus e o despertaram, dizendo: Mestre, nós perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e ambas se aplacaram, sobrevindo grande calma. Eles então lhes disseram: onde está a vossa fé? O mestre disse aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Aí você fala assim: puxa vida, né? Como os discípulos eram, vamos dizer, duvidosos, né? E é engraçado que, se você fizer o estudo, eu, quando estudei teologia, estudei a história de vários, entre aspas, santos da Igreja Católica, né? E eu te diria que mais de 50% eram extremamente duvidosos da sua própria fé e das suas capacidades de intervir, né, numa cura, né? Todos eles, né? Eu chamo muito a atenção, por exemplo, de Padre Pio. Padre Pio era um médium fantástico, fabuloso, e ele duvidava o tempo todo da sua fé. Ele achava que ele não tinha a fé necessária para fazer as coisas que os outros acreditavam que ele podia. Tá? Isso é um dos exemplos. A gente pode falar de N outros santificados pela Igreja Católica até, que duvidavam da própria fé. Então, isso não era diferente na época de Jesus,
no que se refere aos seus apóstolos, ok? Eles eram extremamente inseguros, tá? Jesus testava a fé dos seus discípulos, conhecedor da natureza e dos seres elementais que nela atuam. Jesus intensificou uma situação que ocorreria, constatada pela sua dupla vista. Ao acordar, Jesus ordena aos elementais do vento, que são os silfos e as sílfides, e aos elementais da água, que são as ondinas, que contêm a turbulência dos ventos e das ondas. Vale a pena a gente fazer um paralelo aqui? No início do livro da Gênesis, eu não tive a felicidade de passar para vocês, foi o meu querido irmão que hoje está talvez nos assistindo já, né, junto ali à espiritualidade maior, e ele deve ter explicado para vocês que quando o planeta Terra foi formado, isso é no primeiro, segundo e terceiro capítulo da Gênesis que isso é colocado. Quando um espírito superior coordena os trabalhos de elaboração de um determinado ordem, no caso a Terra, ele manipula ordens, né? Ele dá ordens aos elementais do fogo, da água, do ar, para que haja uma atmosfera possível posteriormente de vida. Então, essa capacidade dos espíritos superiores de manipularem, ordenarem os elementais do fogo, do ar, da água, da terra, é uma coisa natural. Eu não sou ninguém na fila do pão, eu tenho muita facilidade de ordenar e manipular, por exemplo, os elementais do fogo, tá? Principalmente em trabalho mediúnico, eu queimo, né? Eu aproximo de mim as salamandras e queimo as energias deletérias, mal qualificadas ou mórbidas do campo áurico de uma pessoa através dos elementais do fogo. Tá? E, como eu falei para vocês, eu não sou ninguém na fila do pão. Tá? Imagina Jesus com toda a sua sutileza, né? Conhecimento e autoridade. Ele tinha uma capacidade enorme de simplesmente pensar, façam isso, e automaticamente aquela coisa acontecia. Vamos falar agora das bodas de Canaã, onde a gente encontra um milagre que só é citado em João. Tá? Os outros evangelistas não citam esse milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Né? A gente sabe que era um casamento, né? E nesse casamento, determinadas festas, por exemplo, naquela época, né? Da Galileia, de Jerusalém, ali em toda a região, duravam semanas. Então, por exemplo, na festa de casamento, durava uma semana. Por que isso, Marco? Porque não tinha avião, não tinha, vamos dizer assim, lancha, não tinha automóvel. Então, eles tinham que vir como? A pé. E, às vezes, vinham de regiões distantes. Então, as festas duravam dias, ok? E as bodas de Canaã, exatamente isso. Foram vários dias daquele casamento, em determinado momento o vinho acaba, né? E Maria vai até o seu filho, o Mestre Jesus, e pede para que ele intervenha naquela, vamos dizer assim, naquele fato que seria uma vergonha para os pais, principalmente da noiva, né? Ali fazendo aquela festa. Né? Isso é considerado como se fosse o primeiro milagre de Jesus, tá? Que é a transformação da água em vinho. Todos já devem ter visto filmes, né? Sobre essa passagem. Né? Então, vamos ver aqui como é que eu coloquei para vocês. Sobre as bodas de Canaã, só é citado no Evangelho de João, como eu disse. E é de se estranhar que tamanha demonstração de destreza na manipulação dos elementais químicos, transformação da água em vinho, tenha sido citado por apenas um evangelista. Se ocorreu, vamos estabelecer uma hipótese aqui, foi uma situação totalmente atípica, pois Jesus
era de uma natureza demais elevada para se deter a efeitos puramente materiais. Jesus não era mágico, tá? Então, Jesus não era um feiticeiro, e nessa época todos condenavam os mágicos e feiticeiros, né? Essa passagem azul está citada no item 47. Mas vamos analisar, então, melhor isso. Sobre a transformação da água em vinho, Jesus podia, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, manipular o fluido cósmico, transformando-os e incorporando-os à água. Puxa, no fluido cósmico, tudo que tem na natureza, que tem nas árvores, que tem no solo, que tem no ar, tudo que tem na natureza, ele advém da onde? Do fluido cósmico. A origem é o fluido cósmico, né? E o fluido cósmico, quando chega no orbe terrestre, ele se apropria, né? Ou ele se transforma num adensamento mais específicos para a natureza daquele orbe. Okay? Então, Jesus podia tranquilamente manipular isso. Né? O que diferencia a água do vinho são de 10% a 15% de acréscimo. Puxa, só isso, Marco? Tá? Então, a diferença entre a água e o vinho são de 10% a 15% de substâncias que são acrescidas. 7% são os álcools e ácidos 8%, 7, 8, 15. Vamos ver, então, que ácidos e que álcools são esses. Ácidos na uva. A própria uva tem o tartárico, que é o ácido mais forte, que define o pH e dá maior resistência ao ataque bacteriano. Mas o ácido málico, isso já faz parte da, vamos dizer, acidez da uva, tá? O ácido tartárico e o ácido málico. Ácidos na fermentação da fruta. O suecino, lático, acético, subnítico, subtínico, é estranho falar, né? Fórmico, propiônico, carbônico. Então, esses são os ácidos na fermentação da fruta. Lembrando que para fazer uma fermentação precisa de um determinado tempo, não é automático, tá? Ainda encontramos no vinho açúcares, que são glicose mais frutose, e pequenas quantidades de vitaminas e sais minerais. Todos esses elementos que eu citei aqui, todos, sem exceção, né, que são componentes do vinho, são naturais, originados na natureza. É uma espécie de reforço do que eu estou falando. Por quê? Porque isso tudo vem do fluido cósmico. Então, Jesus poderia tranquilamente fazer essa manipulação pelo seu mentalismo, tá? Seria possível, né? Então, a gente questiona a alteração do estado químico da água? Seria. O problema, aí vamos entender esse problema aqui para essa transformação, é que não se trata apenas de acrescentar mais uma ou duas moléculas. Estamos falando de outras propriedades ácidas naturais e produzidas pela fermentação em ação bacteriana. Aí vem a dúvida, quando a gente pensa sobre isso. Seria possível, por ação fluídica, produzir esses acréscimos? Aí você podia falar assim, mas para Jesus tudo era possível, né? Ok. Se possível, esta mutação de água em vinho seria instantânea? Puxa, peraí, Marco, por que você está falando isso? Porque a fermentação por ação bacteriana, ela demanda um tempo. Jesus poderia acelerar isso? Poderia, tá? Porém, fica a dúvida. Ao nos questionarmos sobre essas possibilidades, acredito que essa passagem bíblica é metafórica. E fazendo referência a esta possibilidade, a Gênesis, nesse capítulo, no item 47, nos cita: é mais racional, tá? Kardec falando, ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus. Marco, então, Jesus poderia fazer isso, sim. Mas por que ele vai fazer essas, entre aspas, mágicas? Tá? É bem provável, como o próprio Kardec assume, que isso tenha sido uma parábola, uma espécie de metáfora para que pudéssemos entender, né, exatamente o que está escrito aqui, que é essa outra hipótese. Tal fato, né, se a gente admitir uma outra hipótese, né, o que está lá para cima não ocorreu, conforme descrito no Novo Testamento.
E, na realidade, foi uma metáfora utilizada por João para nos ensinar que a ação de Jesus, através de suas palavras, continha bons ensinamentos do início ao fim. Essa hipótese é calcada no que disse o mestre de cerimônias. Todos servem, a princípio, o bom vinho, e depois que já beberam, né? Estão bêbados. Basta, né, servir, então, o de qualidade inferior. Mas vós reservaste o bom vinho até esta hora, até ser citado no item 47. Então, repara, a própria citação do Novo Testamento, e é compilada por Kardec, estabelece que isso talvez tenha sido uma metáfora, né? Se não ocorreu, que poderia ter ocorrido, Jesus teria essa capacidade, mas se não ocorreu, isso foi uma metáfora para dizer que as palavras de Jesus, do início ao fim, né, e ele faz essa comparação do vinho, né, servido no início ou no fim da festa, elas tinham o mesmo teor, ou seja, uma alta qualidade. Então, fica aí a dica dessa passagem das bodas de Canaã. Multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos, né? Então, aquele que não tem fé em Jesus, ou não acredita, ou talvez desconheça por ignorância mesmo, né, essas propriedades fluídicas do fluido cósmico, eles zombam disso, sempre zombaram, né? Isso foi uma coisa comum entre os próprios párocos, né? Ou seja, os próprios padres, os próprios arcebispos e bispos da Igreja Católica. Alguns não acreditavam muito nisso, tá? E, por dogmas, acabavam tendo que incorporar isso. Mas muitos tinham suas dúvidas. Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar, né? Ai, meu Deus do céu, perscrutar o sentido alegórico, para estes últimos, ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias viram na narrativa deste fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Essa foi a primeira multiplicação de pães que é relatado pelos 4 evangelistas. Mas por que a primeira? Porque tem uma segunda, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, alguns teólogos dizem que essa passagem, por exemplo, da multiplicação dos pães, só ocorreu uma vez, mas que, devido à forma como foi escrita, né, entre os anos 60 e os anos 90, principalmente, né, dos 4 evangelistas, isso acabou sendo repetido. Tá? A gente não sabe, né, a realidade, mas fica aí. Então, essa foi considerada a primeira multiplicação dos pães, que é relatado pelos 4 evangelistas. Tá? Sobre essa multiplicação dos pães, sem dúvida, é uma alegoria de referência, uma linguagem figurada, para nos ensinar que o verdadeiro alimento é para o espírito e não para o corpo físico. E este alimento para o espírito estava sendo entregue ali, através das palavras do Mestre Jesus, que exercia uma poderosa ação magnética sobre a sua plateia, fazendo-os esquecer de suas necessidades materiais, como é o caso da fome. Apesar de acreditarmos que Jesus podia, sem nenhuma dificuldade, manipular os fluidos cósmicos, como ele fez, como a gente mostrou, que ele podia fazer isso com os vinhos, poderia fazer também com o trigo. Né? O trigo é natural. Então, adensar fluido cósmico na forma de trigo, isso também não seria nenhum grande obstáculo para o Mestre Jesus. Tá? Então, esse adensamento ele poderia fazer da forma como ele queria. Mas fica mais racional a gente entender esse episódio admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Poucos pães dariam para cobrir a fome orgânica da multidão, pois a maior fome é espiritual. Já estava sendo saciada. Marco, por que a fome espiritual? Porque o povo de Israel, como vocês sabem, são oriundos de Capela. Né? Era o povo mais orgulhoso, que tinha uma fé inabalável, porém eram construtores mentalmente de dogmas
Eles acreditavam que eles eram os filhos privilegiados de Deus, eles acreditavam que eles tinham um Deus só para eles. Lembra, né, das passagens, dos filmes que vocês já viram? Então, esse povo, ele era muito revoltado. Por quê? Porque eles foram educados dentro da cartilha de Moisés, ou seja, do Antigo Testamento, tá? Onde diziam que viria um Salvador, viria um Messias, tá? Viria na linhagem de Davi, que era o caso do Mestre Jesus, que era filho de José, que era da linhagem de Davi. Então, eles eram muito, vamos dizer assim, ressentidos do sofrimento, né, das guerras que eles viveram, né, o tempo todo. Se vocês lembram do que está escrito no Antigo Testamento, eram guerras incessantes, né, o tempo todo brigando ali, né, com os babilônios, com os assírios, né, com todo mundo ali na região, eles viviam brigando. Tá? E essa briga sempre terminava no conceito de imposição de crenças e de fé. Então, eles tinham uma fé inabalável no Antigo Testamento, porém, eles eram um povo muito sofrido, desde a época que vieram de Capela, porque eram muito orgulhosos. E a melhor maneira de você domar o orgulho é você fazer a pessoa viver uma realidade. Né? E essa realidade, no planeta Terra, ela vem com dor. Sofrimento é algo, como diz Joana de Ângeles, opcional, mas a dor é inevitável. Então, essa dor, essa incerteza, tá, de que eles, por se acharem, né, o povo escolhido de Deus, estarem ali sendo o tempo todo massacrados na época pelos romanos, né? Eles não tinham vontade própria, os romanos é que ditavam as suas vidas. Eles tinham, sim, uma espécie de mágoa, né? De toda essa relação aí. Então, eles ansiavam por fé, eles precisavam de palavras que dessem a eles um norte. E Jesus fazia isso. Então, você entender que essa multiplicação de pães era, na realidade, uma espécie de Jesus saciar essa fome espiritual, essa ânsia de fé, essa ânsia de ser justificada, né, ao povo, segundo eles, né, escolhido por Deus, era premente, era presente. Tá? Então, o tempo todo eles, né, achavam que eram merecedores de um alento, e Jesus dava isso a eles. Então, essa metáfora, essa alegoria da multiplicação dos pães, né, segundo a própria Gênese, pode sim ter sido isso. Aí você poderia perguntar, mas Jesus não teria essa capacidade? Eu acredito que sim. Ele poderia sim, né, multiplicar os grãos, né, do trigo e adensá-los fazendo pães. Tá? Mas seria necessário isso? Será que realmente ele, se passando por mágico ou feiticeiro, que era o caso aí, né, de fazer essas coisas, ele ia provar alguma coisa? Não, não ia provar nada. Tá? O grande ensinamento, o grande exemplo de Jesus estava exatamente nas suas ações, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Então, essa multiplicação de pães é bem provável que tenha sido, sim, uma alegoria, uma metáfora para mostrar que Jesus saciava essa fome, entre aspas, espiritual, dos judeus através de suas palavras, devido, né, aos intempéries, né, que o povo judeu tudo vivia, né, e vivia já há muitas encarnações. Então, é isso que dá a interpretação alegórica de que os pães foram multiplicados, ok? O fermento dos fariseus. Ora, em Mateus, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram os senhores da lei, os saduceus eram os nobres, os ricos, tá? Eles se juntavam para fazer uma espécie de outorga de autoridade
intitulando-se, né, vamos dizer assim, merecedores de respeito de todo o povo. Então, eles, como vocês sabem, Jesus os chamava de hipócritas. Por quê? Porque as suas ações, quando ninguém via, eram completamente contraditórias, eram completamente associadas à manifestação da sua saciedade do ego, né? Então, Jesus chama a atenção, tendo cuidado de vos guardar, tende o cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus. O que é o fermento? Aquilo que cresce, tá? Então, as palavras dos fariseus, para aqueles mais ignorantes, que não escutavam Jesus, por exemplo, aquilo crescia dentro de si. Eles achavam que aquilo era verdade, tá? Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos os pães? Então vejam como os apóstolos eram ainda muito ignorantes, apesar de terem sido escolhidos, hein? Antes de reencarnar, Jesus escolhe um por um. Jesus sabia exatamente a capacidade intelectual e de compreensão que eles tinham. Então, olha aqui uma passagem dizendo exatamente isso. Ó. Jesus está falando isso porque a gente não trouxe os pães? Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Ele faz referência, né, à multiplicação dos pães que ocorreu em episódio anterior. Como não compreendeis que não é do pão que eu vos falo, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, ele estava falando o quê? De não dar, não dar eco às palavras completamente equivocadas dos saduceus, que eram totalmente norteadas pelo Antigo Testamento, que estabelecia um Deus de vingança, um Deus que punia, um Deus que não era amoroso, como Jesus nos mostra no Novo Testamento. Então, Jesus chama atenção para isso, tá? Os guardar, ou seja, escuta o que eu estou falando e esquece o que já cresceu na mente de vocês, que foi dito pelos fariseus e saduceus, ou seja, principalmente pelo Sinédrio. Eles, então, compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, como eu falei para vocês. Tal passagem corrobora e sustenta o melhor entendimento para a multiplicação dos pães, citada no slide anterior. É claro que essa passagem não se trata do fermento que traz crescer os pães. Jesus se refere à doutrina dos fariseus, doutores da lei e teóricos da teologia. Eram verdadeiros hipócritas. E dos saduceus, seita judia de pessoas abastadas, fundada no ano de 248 a.C., que acreditavam que a satisfação dos sentidos era o fim principal da vida, tá? Eles eram hedonistas, né? Eles achavam que eu tinha que saciar os desejos do ego. Esse fermento a que Jesus se refere é sua essência, é a ignorância da verdadeira vida espiritual, exacerbando o materialismo através do egoísmo. Sendo conhecedor da natureza humana, Jesus reforça a ideia de que a multiplicação dos pães foi uma alegoria. Olha aí, ó, o próprio Jesus assume que foi uma alegoria, tá? Dizendo: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Não compreendem ainda e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens? Ele faz alusão à passagem, entre aspas, do milagre anterior. Então, repara como Jesus tem uma coerência muito grande e Kardec captou isso, né? E trouxe isso para nós, espíritas. O pão do céu, uma espécie de continuidade, né? O pão do céu é uma expressão metafórica que nos ensina que o prana, que é o fluido vital que nos dá vida, oportunizado por Deus, se faz presente em Jesus através da fé. Essa fé é que alimenta e sustenta a alma. O pão do céu é a verdade que liberta.
A palavra de Jesus é o pão do céu, pois nutre a alma, mas uma linguagem figurada utilizada por Jesus, né? Então, chamado pão do céu, que você vê hoje, se você for numa missa, por exemplo, da Igreja Católica, você vai ver o padre falando, né, que Jesus nos traz o pão do céu. Tá? Então, esse pão do céu, que é a palavra, é o verbo, é o logos, é aquilo que alimenta a alma, é aquilo que nos dá o conforto e a compreensão que somos espíritos eternos, que somos responsáveis por tudo aquilo que sai da nossa boca, que pensamos, da forma como agimos, né? A lei de Deus é para todos. Né? Então, esse pão do céu traz esse conceito de ensinamento. Compreendido isso, fica fácil entender as falas de Jesus. Em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficaste saciado, organicamente, tá? Falando, pois Jesus lhes deram 5 pães para comer. Trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Eu sou o pão da vida. Jesus falando, tá? Ele deixa claro o tempo todo a missão dele. Ele deixa claro o tempo todo o que ele veio fazendo entre nós. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome, não está falando da fome orgânica, a fome espiritual. Né? Por quê? Porque ele vai ser saciado, vai encontrar todas as formas de compreensão. E aquele que em mim crê não terá sede. O que é essa sede? Fome e sede representam um anseio em realizar os desejos mundanos. Tá? Então ele está falando das manifestações do ego. Mas eu, Jesus falando, já vos disse, vós me tendes visto e não crerdes, ou não credes. Né? Puxa vida, você sabe que nas passagens que Jesus faz de profecias, ele, mais lá para o final, ele vai, entre aspas, né, deixar claro que o povo hebreu teve entre eles o Filho do Homem, que é, na realidade, a personificação, né, do Cristo, aqui entre nós, que nós chamamos de Jesus, e eles não acreditaram. Tá? E ele, inclusive, no futuro, vocês vão ver em outras aulas, ele fala assim, Israel, vós que apedrejaste profetas, matai e crucificai. Então, era comum, né, não só uma prática romana, mas os próprios hebreus, os próprios judeus, você vai ver isso no Antigo Testamento, eles, por muitas vezes, duvidavam dos profetas. O que é um profeta? É um mensageiro, né, do Cristo, né, um mensageiro que Jesus enviou para preparar as mentes para quando ele viesse. Né? E o povo de Israel, por muitas vezes, o tratou muito mal, né, e levou, inclusive, à morte. Posteriormente, os romanos fazem a mesma coisa. Tá? Então, em verdade vos digo, Jesus falando, aquele que crê em mim tem vida eterna. Por que vida eterna, Marco? Porque o espírito não morre, né? O espírito é imortal. Ele teve um momento que nasceu simples e ignorante, e a partir daí ele faz a sua própria, ele é o protagonista do seu próprio desenvolvimento. Jesus falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto. Está falando da passagem quando o Moisés atravessa com o povo, tá? Os 40 anos lá. Então, esses ensinamentos que Moisés oportunizou para esse povo, né, que era muito ignorante, com baixo padrão moral, na realidade, não teve efeito entre aqueles que estavam por ali. Teve que vir uma nova geração, por isso que foram 40 anos, para que eles pudessem assimilar na nova geração, eram espíritos mais bem preparados, para que pudesse assimilar o que Moisés já trazia, como o conceito de Deus único e por aí vai. E morreram fisicamente e espiritualmente. Quando eles falam morreram fisicamente e espiritualmente, porque reencarnaram com as mesmas mazelas que terminaram a última encarnação. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de quem dele comer não morra
Esse conceito de não morra, como eu falei, é lembrando da imortalidade do espírito. Isso é citado em João, tá? E também Kardec compila, né, no seu item 50, no livro da Gênese. Tais informações de Jesus eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados, lá no Antigo Testamento, né? No episódio dos 40 anos de atravessando o deserto lá com Moisés, era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Ou seja, eles acreditavam que o maná, que eram também, né? A maná, em outras palavras, é prana, tá? É aquilo que nos dá vida, é o prana que nos dá vida. O prana, na realidade, em outras palavras, pode ser interpretado dentro do planeta Terra como fluido vital para nós. Tá? Então, eles acreditavam que eles atravessaram lá o deserto, 40 anos, aquela coisa toda, porque vira e mexe, né, Moisés fazia algum, entre aspas, milagre e trazia alimento para eles. Né? E, na realidade, não era isso. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente, aqueles mesmos homens a cujo benefício esta multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus exigiam, isto é, sinais que aparecessem no céu, realizados sob ordem, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. Jesus, em momento nenhum, desde o seu nascimento, jamais quebrou as leis divinas. As próprias curas não revelavam um caráter estranho, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam um grande vulto, ou seja, as próprias testemunhas, quando viam Jesus fazer aquilo, eles não só duvidavam, mas diziam que Jesus era um profeta. Eles não conseguiam entender a capacidade de Jesus de manipular fluido, a autoridade que ele tinha sobre os obsessores e espíritos que se apoderavam, né, de corpos, fazendo possessão e por aí vai. Finalizando, então, nós temos aqui, eu fiz aqui uma espécie de desenho, né? A luz, né, representa o quê? A vida, né? O que nos dá vida. Né? O que nos dá vida, se a gente for tentar tangibilizar, é o prana, tá? Que é o fluido vital para nós aqui no planeta Terra. E os ensinamentos espirituais. Isso é que nos dá vida. Tá? O pão da vida, né? O alimento da vida, na realidade, são os ensinamentos espirituais e o que chega até nós por concessão do nosso querido Pai, que é o prana. Isso chega no mundo material. E é a partir daí que nós temos vida. Né? Isso tem uma série de desencadeamentos, como a gente já viu quando falou, por exemplo, do cordão de prata, que liga o corpo físico aos corpos sutis, dando exatamente a capacidade de assimilação desse fluido vital. Quando ele cessa, né, a pessoa que está encarnada desencarna. Então, para finalizar, em João, capítulo 6, entre 30 e 40, ele deixa lá: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Exatamente essa representação aqui que eu fiz, ok? Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo, tá? A aula passou aí 10 minutos, mais ou menos, né? 10, 15 minutos, talvez. Não, 10 minutos. Mas eu acho que foi por uma boa causa. Que nós possamos compreender, não só com a nossa mente, mas principalmente com o nosso coração, a fim de entender o que está escrito no Novo Testamento e principalmente no livro da Gênese, codificado por Kardec. Beijo no coração, até o próximo domingo. Um abraço.